Hoje as empresas olham para as competências comportamentais. Hoje fala-se muito de comunicação, hoje fala-se muito de organização, de empatia, de inteligência emocional, proatividade. Um indivíduo que rouba ou que roubou na empresa, é muito mais difícil eu ensinar esse indivíduo a ser honesto. Ou uma pessoa que tem um hábito de estar sempre a chegar atrasado, tem sempre desculpas, é uma pessoa que não é responsável. É muito mais difícil eu ensinar essa pessoa a ser responsável. Mas hoje o que pesa mais são os diplomas ou os resultados? O diploma, isto é o assunto do momento. Eu digo sempre que o diploma é como um livro. Então, até aquele trabalho que nós às vezes achamos que é insignificante, é importante porque nós vamos adquirir alguma experiência. Nós precisamos de nos capacitar e não nos prender, por exemplo, só à nossa área. Antes de acompanhar esse novo episódio, faça algo que é bastante importante. Subscreva o nosso canal e deixa o teu like. Após tu acompanhares, faças a questão de comentar. Se tu queres fazer uma doação, faça a doação daquilo que é bem mais interessante. Este gesto bastante simples faz com que o nosso canal seja recomendado mais e mais vezes pela plataforma, no sentido de que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, obrigado para todos vocês que têm feito isso e para você que ainda não fez, podes fazê-lo agora. Vamos começar mais um episódio. Hoje, de certa forma, é um episódio que eu, de certa forma, estava esperando, porque eu acho que falar de assunto que nós vamos abordar aqui é um tema bastante essencial, porque todos nós passamos por essa dificuldade. E, de certa forma, ter o conhecimento de como é que as empresas vão recrutando novos funcionários é excelente para que vocês possam melhorar o teu currículo. Imagino vocês que já mudaram o currículo 2, 3 vezes, imitando o colega, aquele e muitas outras pessoas. E nada melhor do que conversar com alguém que é especialista na área para que possa, de certa forma, nos passar a melhor ideia daquilo que a gente deve fazer para ser contratado por uma empresa de referência que a gente queira. Muito obrigado por cá estar. Depois de 5 a 4 meses de negociações, coisa que não é Ah, fácil. Antes de mais, eu agradeço o convite. Estar aqui é uma honra. Agradeço a paciência. De facto, não vou dizer uma luta, mas foi ali um tempo demorado da minha parte, não por vontade minha, mas por motivos alheios. Conciliar o trabalho, a família e esta nova área da minha vida de ser criadora de conteúdos digitais não tem sido fácil, mas graças a Deus conseguimos e vamos lá. Bom, é super excelente. O mais importante é que, de certa forma, ainda priorizou um certo tempo para cá vir. Para cá Até ver. porque depois houve desencontro. É, ias viajar depois e eu Sim, estava a aliás, eu chegar. já tive disponibilidade, mas depois vocês. Depois não dava, depois eu viajei, Sim, sim. porque o pessoal marcou. Eu ainda não tinha chegado em Angola. O pessoal marcou por sábado e eu ainda nem cá estava. Pois. E eu depois disse: E não, depois eu é que viajei. claro, eu disse: não, eu não consigo chegar nesse sábado, ainda quero me dar mais alguns dias. Sim. Depois é que regresso. Então, esse tema é super interessante, porque hoje em dia nós passamos por diversos problemas e quem trabalha com RH tem melhor especialidade para falar sobre isso. Uhum. Uma dúvida minha que essa pergunta eu sempre quis fazer. Opa, o que é O, que vem por aí? o que é que as empresas hoje valorizam mais? Atitudes ou experiência? Atualmente, as empresas, quando procuram por perfis, procuram por dois tipos de competências. Competências técnicas e competências comportamentais, que são as hard skills e as soft skills. Há uns 10 anos atrás, a área dos recursos humanos não era como é agora. Há uns anos atrás, a área dos recursos humanos era focada no RH operacional, que tinha o foco principal como resultados. Com o passar do tempo, a área foi evoluindo e as empresas entenderam a importância da gestão de pessoas e que para poderem obter os resultados, lucros desejados, precisam de cuidar das pessoas que fazem isto acontecer, que são
os colaboradores. E falando dos colaboradores, num tempo atrás, como o foco principal eram os resultados, as empresas achavam que para que os resultados fossem atingidos, aquelas pessoas precisavam apenas ter o domínio técnico, saber fazer a coisa andar. Atualmente, muita coisa também mudou. Hoje, as empresas entenderam que essas pessoas, para fazerem a coisa acontecer, precisam de ter não só o domínio técnico, mas de ter algumas competências comportamentais. Por quê? Porque o colaborador, antes de ser colaborador, é um ser humano. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele hoje pode estar com um estado de espírito, amanhã pode estar com outro, porque aquela frase de que desde o momento que entraste para o local de trabalho os problemas ficam fora é impossível. Há problemas que impactam diretamente, que por mais que tu tentes estar bem no local de trabalho, tu vais estar ali, mas a pensar no problema. Então, hoje, além das competências técnicas, que obviamente que há áreas muito específicas que requerem ali especialistas na área, requerem experiência que às vezes aqui quase que podemos não encontrar áreas muito específicas, áreas muito sensíveis, áreas muito, não vou dizer difíceis de encontrar, mas que aqui no mercado de trabalho ainda não temos tanto. Nós vamos ter que ter experiência de trabalho, vamos ter que saber dominar certas ferramentas, certos softwares e etc. Mas hoje as empresas olham para as competências comportamentais. Hoje fala-se muito de comunicação, hoje fala-se muito de organização, de empatia, de inteligência emocional, proatividade. Por quê? Eu dou sempre um exemplo. Vamos lá dizer que eu tenho um indivíduo que não sabe trabalhar com Excel. E este é um dos requisitos que a área pede, mas também ele é o único requisito que ele não tem. Ou seja, ele tem todos os requisitos técnicos menos um, que é experiência em dominar o Excel. Eu não me importo de contratar essa pessoa, porque a empresa pode fazer um investimento num curso técnico. E depois, com o dia a dia no trabalho, mais dia, menos dia, ele vai aprender a trabalhar com Excel. Até porque o Excel é prática. Tu fazes o curso, mas depois tens que praticar. Como qualquer outra ferramenta, tá? Podemos falar do Primavera, do SAP, seja o que for. Aquilo depois é prática. O indivíduo vai aprender, ou mesmo que ele não for para um centro de formação fazer esse curso, eu ensinando. Mais dia, menos dia, o indivíduo vai aprender a trabalhar com Excel. Agora vamos mudar o cenário. Um indivíduo que rouba ou que roubou na empresa, é muito mais difícil eu ensinar esse indivíduo a ser honesto. Ou uma pessoa que tem um hábito de estar sempre a chegar atrasado, tem sempre desculpas, é uma pessoa que não é responsável. É muito mais difícil eu ensinar essa pessoa a ser responsável. Hoje há muitos cursos que falam de inteligência emocional, que falam disso e daquilo, mas muitos desses comportamentos estão inclusive ligados à personalidade do indivíduo. Empatia. As pessoas dizem que empatia é estar ao lado, é colocar-se no lugar do outro. Eu corrijo sempre. Eu nunca vou conseguir estar no lugar do outro até eu passar pelo que aquela pessoa passou. O fulano tem cancro. Eu vou dizer, não, eu sou uma pessoa empática porque eu coloquei-me no lugar dele. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar de alguém que tem câncer. Porque eu não tenho câncer e, pela graça de Deus, nunca vou ter. Porém, eu posso ser empática e estar ao lado daquela pessoa. Isso é ser empática, mas até ser empática é uma competência que hoje há cursos que falam sobre isso, mas está muito ligada à personalidade da pessoa. Nem todo mundo tem essa forma de ser e de pensar. Então, hoje, uma das características ou competências que as empresas muito procuram é isso. Ter uma pessoa que tenha o domínio prático, mas que seja responsável, que seja proativa, que tenha uma boa comunicação. Obviamente, e repito que muitas dessas competências podem ser ensináveis. Há muitos centros de formação, há muitos cursos, há muitos treinamentos, há muitas mentorias que podem ajudar. Mas muitas delas estão ligadas com a personalidade da pessoa. Mas hoje o que pesa mais são os diplomas ou os resultados? O diploma, isto é o assunto do momento. Eu digo sempre que o diploma é como um livro. Até temos aqui vários livros. Nós abrimos esses livros.
Os livros começam com o prefácio, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Qualquer livro. Quando nós entramos para a universidade praticamente é similar a um prefácio. Nós depois, para entrar para o mundo corporativo, vamos ter que ter a introdução, que é se calhar um estágio, desenvolvimento, que é o percurso ao longo do tempo, e a conclusão, que é a reforma. O diploma ajuda muito e eu incentivo todas as pessoas a estudarem. Aliás, quem me conhece, quem tem mais ligação comigo, eu sou a rainha do estudo. Eu estou sempre a estudar, eu estou sempre a pesquisar, eu estou sempre a ler livros. Eu gosto de aprender. Eu sempre fui assim. Gosto de ler, gosto de aprender, gosto de fazer. Eu nunca estou parada. Ao ponto de em casa o meu parceiro às vezes chatear-se comigo porque ele diz que é demais. Eu quero sempre aprender, estou sempre ocupada. E isso é bom, nós estudarmos, é muito bom. Mas quando nós vamos para o mundo corporativo, obviamente que há certas vagas que já requerem experiência. Não tem como. Por outro lado, se calhar a pergunta é: mas há pessoas que saíram agora da universidade não têm essa experiência, obviamente. Daí a importância das empresas promoverem os estágios e os estudantes durante, não vou dizer o primeiro e segundo ano, que são os anos assim, que a pessoa tem um choque, né, ao sair do ensino médio e ir para a universidade, mas a partir do terceiro ou do quarto ano, devem começar a pensar em procurar em estágios, em fazer trabalhos voluntários, seja na ONG, seja onde for. Por quê? Porque até um trabalho que tu fazes na igreja, vamos lá dizer uma pessoa que trabalha no departamento de finanças da igreja, é uma pessoa que está a adquirir experiência. Ela vai ter acesso às contas bancárias, vai fazer reconciliação bancária, vai fazer pagamentos, vai fazer cobranças. Ela está a adquirir experiência. O líder do grupo jovem da igreja, ele tem experiência em gerir pessoas. Ele vai adquirir competências, vai saber se comunicar, vai saber ser resiliente, vai saber ser empático, vai saber ser organizado. Então, até aquele trabalho que nós às vezes achamos que é insignificante, é importante porque nós vamos adquirir alguma experiência. E durante esse tempo, os jovens têm que ter sede de servir sem ter nada em troca, porque quem precisa são eles. Eu preciso de aprender, vai só lá aprender mesmo que não estão a pagar. O importante é a experiência, é os ensinamentos que tu estás a adquirir. Então, o diploma é a porta de entrada, mas nós não paramos por aí. Eu incentivo os jovens a estudarem. Todos os jovens devem estudar. Estudarem, fazerem as suas licenciaturas e, no percurso dos estudos, começarem a não esperarem terminar as licenciaturas para começar a procurar emprego. Se puderem começar a fazer já isso a partir do terceiro, quarto ano, já vai ajudar. Se fizerem o contrário, depois é procurar por estágios ou as primeiras oportunidades, que é começar, se calhar numa recepção, se calhar como um assistente, uma secretária, o que é ótimo. Porque eu também, meu primeiro emprego, eu já era licenciada, eu já falava inglês, e eu comecei numa recepção e eu estou aqui. Então, respeitar os processos também é importante. A vida é feita de processos, somos como uma planta, né? Nós vamos ali pôr a semente, aquilo vai dar a raiz, vai dar o caule, vai dar a folha, vai para depois dar o fruto. Mas aquilo leva tempo, é um processo. Então, tudo é um processo. Nós crescemos, desenvolvemos e morremos. Estudamos, trabalhar para ir para a reforma. Tudo é um processo, mas os jovens devem estudar. O que é que, de certa forma, faz um candidato não ser ignorado? Não ser ignorado. Primeiro, currículo estratégico. Hoje os currículos podem ser analisados de duas formas, ou através de sistemas de ATS ou até inteligência artificial, ou manualmente. De qualquer das formas, os currículos têm que ser estratégicos e objetivos. Eu já falei muito dos currículos nas redes sociais porque eu recruto diariamente e vejo coisas, não vou comentar. Eh, a outra dica, o que é que faz um candidato não ser excluído? Preparar-se para as entrevistas. As pessoas vão para as entrevistas e não se preparam.
A preparação inclui imagem, postura, comunicação. Uma pessoa que nunca foi a uma entrevista, e olha que eu até hoje, sempre que sou chamada para uma entrevista, eu preparo-me. Uma pessoa que nunca foi para uma entrevista, se não se preparar, vai se sentir perdida. E mesmo que ela tenha valor, mesmo que ela... Aliás, valor tem, mas mesmo que tenha domínio da matéria, tu chegas lá e não consegues mostrar o teu valor e vender o teu peixe. Qual é o meu conselho? Preparem-se para as entrevistas. Pesquisem na internet quais são as principais perguntas abordadas pelos recrutadores. Peguem numa folha A4, respondam. Peçam o descritivo da vaga ao recrutador. Tudo aquilo que for os requisitos que a vaga está a pedir, tudo aquilo que for as responsabilidades que a vaga está a pedir, é exatamente o que o recrutador vai perguntar da parte técnica. Põe aquilo, transcreva aquilo para um papel. Responda aquilo, estuda aquilo. Faça simulações de entrevistas. Trabalhe a voz. Porque às vezes as pessoas vão para as entrevistas tão nervosas, choram, gaguejam. Muito daquilo é reflexo de pessoas que não se preparam. Sim, as entrevistas dão sempre um frio na barriga, não vamos dizer que não. Mas se tu te preparares, aquilo já te vai ajudar muito mais. Postura, imagem. A imagem vende de tal forma que quando tu entras para um escritório, ok? Estás aí para uma entrevista, vais entrar para o escritório e vais estar na sala de espera. A primeira coisa que vai chamar a atenção, o primeiro aspecto que vai chamar a atenção ao recrutador não é o que o candidato vai falar, é a imagem. Façam investimentos. Não tens dinheiro para comprar na Zara, vai no Fardo. Eu já vendi Fardo. Então, as pessoas precisam de saber vender-se. Imagem, postura, cabelo, unhas, tudo fala. Tudo. E muitos candidatos começam a pecar já aí. Eu em tempos fiz, ainda esta semana postei um vídeo a falar sobre isso. Comunicação, postura, imagem. Nós entendemos que as pessoas estão a passar por dificuldades, que às vezes caminham longas distâncias a pé, de táxi, de moto, para ir para as entrevistas. Leva toalhitas, leva um perfume, leva deodorizante. Chega lá no escritório e peça para ir à casa de banho, limpe-se. Porque se tu já chegas na entrevista, desculpa o termo, mas é o que nós usamos em Angola, a cheirar suor, a cheirar catinga. Quer dizer, já deixa o clima desconfortável. E não que a pessoa não queira te ajudar, mas quer dizer, é uma entrevista. Então são aspectos que parecem insignificantes, mas acabam por ter sempre um impacto. Eu sei que muita gente não tem acesso a essa informação. Eu sei que muita gente nunca foi preparada para isso, mas aproveitem. Pessoas como a Miriam, pessoas como a Lisandra, pessoas como a Arlete e tantas outras de recursos humanos que estão aí a dar essas dicas todas. Porque no tempo que eu comecei a trabalhar, eu não tive isso. Eu ia só assim à toa. Tinha que pedir em pessoas que já trabalham como é que eu vou para uma entrevista, como é que se faz. Não havia esse acesso à informação, o RH não era assim. Então, esses aspectos todos, outro aspecto é mentirem no currículo e depois também chegarem na entrevista e a pessoa dar conta que aquilo que está no currículo não condiz com a verdade porque não sabe responder, porque não sabe explicar. Muita gente ainda faz isso. Mentem muito nos currículos. Isto é verdade. Eu já tive uma professora que ela diz que o currículo é o documento em que tu colocas tudo para tu brilhares. Da mesma forma que nós temos o bilhete de identidade. O currículo é o nosso bilhete de identidade do mundo corporativo. Exatamente. É a mesma coisa. Agora imagina um currículo todo cheio de confusão, erros ortográficos. Eu espanta-me até hoje ver currículos com erros ortográficos. Se no teu currículo estás a escrever assim, como é que vai ser no dia a dia? Eu tenho que me perguntar. Não, Miriam, não prestei atenção. Mas tem que prestar. O currículo não é para fazer com pressa. Olha uma vez, olha duas, olha três, guarda. No dia seguinte, volta a ver. Não faz currículo com pressa. Faz currículo nas calmas. Nós, quando vamos tratar do bilhete de identidade, aquilo não sai no mesmo dia. O bilhete de identidade demora. Além da demanda que eles têm para produzir os bilhetes, eles têm que ver com calma.
Porque eles põem o teu nome, põem o nome dos teus pais, põem a morada, põem a tua altura, põem a data de nascimento, não é? É muita informação que vai no bilhete. Então, eles, se tiver só água, se puderem me dar um copo de água ou um papel só para eu limpar. Então, o que é que eu estava a dizer? O bilhete de identidade demora, às vezes dizem 7 dias, às vezes demora mais. Claro que também tem a demanda, né? Mas a par disso, nós temos a questão que são informações que precisam de ser colocadas no bilhete com cautela, né? Com calma. Outro aspecto, o que é que eu não mencionei? Erros ortográficos, a falta de preparação para as entrevistas, do currículo. Não estudar, não saber qual é a empresa, falar mal do antigo empregador. Eu entendo que muita gente sai das empresas de forma injustiçada. O contrato de trabalho termina por iniciativa do empregador, mas com base numa injustiça. E depois as pessoas vão para as entrevistas a falar mal do antigo empregador. Não é ético. Não é ético por quê? Porque se amanhã acontecer alguma coisa na empresa, né, aonde eu trabalho, as coisas não correrem bem, tu também vais poder falar mal da nossa empresa. E não é ético falarmos mal de ninguém. Uhum. É. Ela vai trazer já. Uhum. Mas são questões bem interessantes porque muitas das pessoas que acabam indo para uma entrevista nem sequer conhecem a empresa, que é algo muito básico, e nem sequer conhece da área em que está se a candidatar. Muita gente, quando eu vejo, lido com muita gente, eles acedem ao LinkedIn e eles dizem, mano, eu só lancei a minha candidatura, lancei a... Vais para a entrevista, já ouviu falar da empresa? Não sabe nada em que setor a empresa atua, o que a empresa faz, quais são os produtos que a empresa comercializa. Às vezes a empresa é uma empresa que está com um projeto, um negócio assim que, né, do momento, uma notícia até no país, tu nem sabes o que está acontecendo na empresa. Eu lembro que uma vez eu entrevistei um candidato e quando passei para o diretor-geral, a primeira pergunta que ele fez foi: o que é que sabes sobre a empresa? E na altura a empresa onde eu trabalhava estava com um negócio que foi um boom aqui no país. Todo mundo sabia daquilo, aquilo foi um negócio muito grande. A primeira coisa que ele falou foi falar daquele negócio. E aquilo despertou logo a atenção do diretor, do género, ele está atento, ele... E isto em 2 dias tu consegues ter a informação Em 2 disto. dias. Na hora. Então chamam-me para uma entrevista na Azul. É só escrever Azul. Azul Energy e entrar para a internet. Tem Leio. muitas E informações. vejo, olha, Azul opera no sítio X, está em Angola desde X, faz isso, faz Tem isso. uma fusão entre duas empresas e tudo Fez mais. uma fusão recentemente, a ENI e a BP, lá, e tu sabes, não tem como. Quer dizer que eu já sou um bom candidato. Estás atento. Não, até porque é o meu setor, então Ok. não tem como não estar atento a isto. Mas agora, as empresas, eu vejo muita gente a preocupar-se com notas acadêmicas porque acha que as empresas lidam muito com isto, de perguntarem mais ou menos qual é a tua média final. Isso é mais para aqueles casos em que os recrutamentos, em que as universidades fazem parcerias com empresas. E por norma, para as bolsas de estudo e pronto, vamos lá dizer, eu sei que acho que é o Espeteca, não sei se é o Espeteca que faz isso. Os melhores alunos são recrutados por algumas empresas. Há parcerias. Algumas universidades aqui, não sei se é só o Espeteca ou se tem mais que fazem isso, têm parcerias no sentido de eles recrutam os melhores alunos e obviamente que aí a nota vai ter um impacto. Acho que é mais nesse sentido, porque tu quando vais para uma entrevista e vais pôr a informação que és licenciado e etc no currículo, mas nós por norma não pedimos a nota. Obviamente que na altura da contratação vão pedir-te esses documentos todos, né? Os certificados, os diplomas e tu vais apresentar. A pessoa vai olhar, vai ver a nota e
obviamente que vai ter um impacto positivo. Fulano tirou uma boa nota, mas o que vai fazer com que tu sejas contratado não é só o fator nota. O fator nota pode influenciar nesses casos. Empresas que têm parcerias com universidades e os melhores estudantes com as melhores notas são selecionados para trabalhar ou para estagiar naquelas empresas. Mas no mundo corporativo não tem assim um impacto tão direto ao ponto de dizer que não vou contratar o fulano por ter uma nota baixa. Não, não é por aí, porque muitos entram como estagiários. eh, e o que é que acontece? Aqui há outro dilema. Infelizmente, as universidades hoje estão a lecionar matérias que não são eh, usadas, que não são praticadas no dia a dia no trabalho. Falando, por exemplo, da área de recursos humanos, eu não estudei em Angola e pensei que fosse a matéria do país onde eu estudei que fosse muito diferente, e quando cheguei para trabalhar aqui, senti-me perdida, mas depois falei com outras pessoas que também formaram-se aqui em recursos humanos e a história é a mesma. Tudo o que tu aprendes na universidade, 90% não é aplicável no dia a dia no trabalho, porque tu durante a universidade ninguém te fala do que é o rente, ninguém Para te fazer fala simulações? ninguém te fala do que é o primavera, ninguém te faz processamentos salariais, etc. Tu acabas por aprender quase tudo no local de trabalho. Portanto, dizer que a nota vai impactar não tão diretamente ao ponto de ser um motivo para contratar ou não a pessoa, mas obviamente que há uma nota mínima. Aliás, até para tu terminar a licenciatura, há uma nota mínima para tu poderes passar, né? Então, não vai ser um fator eliminatório. Sim, porque esta questão da nota, quando eu ouço as empresas a falarem um pouquinho sobre essa questão da média, eh, eu fico um pouquinho triste porque as notas aqui não são dadas de forma justa. Eu estou na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Engenharia, e muitas das notas não eram dadas de forma justa. Então, há estudantes que são bons, que tu vês as notas não passava de 13, 14, e há estudantes que não são bons, cujas notas chegavam em 18, 19, 17, 16. Vai só buscar para lá, Leo. E depois, muitas das vezes, estas notas variavam em função da boa relação que você tem com o professor em si. Se tu tens uma boa relação com o professor e tu fizeste um bom exame, é claro que a tua nota pode ser justa. Mas se tu não tens uma boa relação com o professor, é claro que a tua nota, por mais que tu fizeste um bom exame, e tu, imaginemos que com um professor normal tu tirarias 20 ou 19 valores, ele dá-te 11. Eu já fui para uma prova oral, que lá nós temos uma disciplina que é obrigatório tu ir à prova oral, independentemente da nota, e eu tive 17. Sabes o que é que o professor me perguntou? Me disse logo na oral: eu acho que tu ficas satisfeito com uma nota de 11 e 17 não é para ti. Eu perguntei por quê. Ele disse: não, porque o teu objetivo aqui é só aprovar na cadeira. E na minha cadeira, como eu não tenho um bom grau de relação contigo e tu és o armado em sábio, um 11 fica melhor para ti. Eu, como não queria discutir com o professor, disse: está tudo bem, seja feita a tua vontade. Quando eu tiver que melhorar a minha nota, vou para a melhoria. Então, assim, vou para a melhoria e está tudo bem. E aí fui. Mas Obrigada. havia pessoas que tiveram. Obrigada. Não, eu não quero. Haviam pessoas que pegaram 18, 19 e eu me perguntei: uau, como é que esta pessoa teve 19? É o bom grau de relação. E a média final na universidade também foi estrondosa. E eu já me deparei com uma colega minha até na Sonangol e ela fica: pô, Salan, tu me ajudaste muito. Eu olhei para a pessoa e disse: ok, se calhar tu hoje és uma boa profissional, mas não eras uma boa estudante. Sim, infelizmente é um cenário que acontece muito Podes colocar aqui, deixa. e pronto, não é justo. E, enfim, mas não, dizer que isso tem um impacto direto hum, para a contratação, não. Claro que há um mínimo de média esperado pelas universidades para as pessoas serem aprovadas e pronto, a pessoa apresenta o diploma. Claro que se for
uma nota excelente vai chamar sempre a atenção e as empresas vão ver, não, este era um bom aluno e etc. E isso pode despertar a atenção e ser uma mais-valia. Mas dizer que quem tiver uma nota mínima ou não tão alta é motivo para não contratar, não é bem por aí. Porque temos muitos profissionais que sabemos que nem acabaram as licenciaturas e inclusive estão a trabalhar. Então, se formos olhar para esse quesito de notas, vamos ver que na prática, talvez noutros países sim, mas em Angola ainda não é um fator tão plausível para definir uma contratação. Aqui nós nos cingimos na questão do diploma, ah, a parte do princípio que se tu tens um diploma, tu passaste para ter. Agora, se tiveres uma nota mais alta, claro que vai ser uma mais-valia, né? Mas não quer dizer que se não tiveres uma nota tão alta como um 18 e tiveres, se calhar, um 15 ou um 14, é motivo para não seres contratado. Não. Eu tenho esta questão que é muito característico do nosso mercado Uhum. e gostaria de saber qual é o teu ponto de vista sobre isso. Hoje em dia, o network ainda é mais poderoso que o currículo, porque nós falamos muito da questão de links. Existem muitas das pessoas que pegaram o seu currículo, entregaram a uma pessoa e essa pessoa colocou dentro da empresa, a empresa chamou-lhe, passou por uma entrevista normal, só para cumprir formalidades e entrou para trabalhar. Tu fizeste uma pergunta e depois deste uma resposta. Ah, o que é mais poderoso, o currículo ou o link? Depois tu disseste, alguém pode pegar no currículo e entregar no link. Já respondeste uma parte da pergunta. O currículo vai ser sempre importante, porque até no link tu vais ter que apresentar o teu currículo. Entretanto, eu já falei sobre isso e vou voltar aqui a falar. Temos que desmistificar para as pessoas entenderem. Há dois tipos, pode existir vários tipos de recrutamento. Recrutamento por indicação e o recrutamento por cunha, ok? Indicação por links, seja o que for, eu vou dizer indicação para a pessoa mais profissional aqui. E recrutamento por indicação é o quê? É o Miriam estar a recrutar para uma vaga. Eu tenho vários grupos de WhatsApp de RH com vários profissionais e partilhar com os colegas e dizer: olha, estou a recrutar agora um assistente de contabilidade, por favor, se tiverem currículos, enviem. Os colegas vão indicar os currículos, eu vou ver os currículos, vou analisar os currículos que melhor se encaixarem para aquilo que a vaga precisa, eu vou selecionar, vou chamar para a entrevista e daqueles currículos pode ser que eu consiga ter ali um candidato ideal para aquela vaga e chamo para a entrevista, faço o processo todo e depois contrato. Isto é um recrutamento por indicação. Não é errado. Recrutamento por cunha é quando eu trabalho numa empresa, faço parte do departamento de recursos humanos e eu sou informada de uma contratação sem sequer ter existido um processo de recrutamento. Vem o diretor fulano, vem o PCA, vem o CEO e diz que tem que fazer recrutamento e pôr o fulano aqui na área X. E tu, e apesar de seres RH, o teu superior não está acima de ti, o que ele disser em alguns aspectos tu até podes negar, tu até podes rejeitar, tu até podes te opor, eh, mas tu vais acabar por fazer o que ele está a dizer para fazer, para contratar aquela pessoa e tu até podes bater de frente, mas vais ter que estar pronto para as consequências, né? De um desentendimento, de um despedimento, seja o que for, e tu simplesmente és informada daquela contratação. Porque é assim, o networking serve para nós nos conectarmos às pessoas e criarmos links. O networking serve mesmo para isso. Eu ir para eventos, eu estar em meios, conversar com pessoas, trocarmos um número, a posterior fazermos um negócio, fazermos uma parceria, fazermos um convite. Amanhã eu estou a recrutar, falo com aquela pessoa, ou amanhã eu estou desempregada e digo: olha, Fulano, eu estou desempregada, se souberes de alguma coisa, diz-me. Amanhã a pessoa
é informada de uma vaga, de uma empresa, de alguém que ela conhece e diz: olha, tenho alguém que eu conheço, é o perfil ideal e vai me dar a indicação. O que é que acontece? As pessoas criaram, porque durante muito tempo, e ainda existem muitas instituições aqui, até porque aqui em Angola há instituições que não recrutam. Eu não vou citar nomes para não ser cancelada, mas nós sabemos que há instituições em Angola que não recrutam. Tu nunca viste no recrutamento daquela instituição, não existe. Não existe. E não podemos tapar o sol com a peneira, ok? Todo mundo que está a trabalhar lá foi colocado lá. Ou o pai já trabalhava lá, ou a mãe já trabalhava lá, ou o tio trabalhava lá, ou o fulano trabalhava lá. É só esse tipo de recrutamento. Recomendação. Sim. E o que é que eu digo? Se eu já sei que aquela instituição trabalha dessa forma, eu não vou me matar com isso. Eu vou procurar ir para instituições que têm um recrutamento transparente, que eu possa entrar para o LinkedIn e vejo que a empresa X está a recrutar e eu tenho a possibilidade de mandar o meu currículo. Esta é a melhor forma da pessoa não se frustrar. A menos que tu conheças alguém que vai poder indicar o teu currículo, porque há instituições aqui que é mesmo uma questão de tu teres alguém que vai te indicar ou tu teres o sobrenome de alguma família. E não podemos estar a tapar o sol com a peneira. Agora, para que é que eu vou ficar a vida toda a reclamar disso? Não tem solução. Parte para a segunda opção. Porque a vida continua. Ah, mas é a minha empresa dos sonhos. Mas nem todos os sonhos vão se realizar. Eu, nesse momento, queria estar em Paris e não estou. Eu, pelo menos, vejo a vida assim, porque acho que é uma forma de eu não me frustrar. Miriam, mas tu concordas? Não. Eu não concordo. Mas como eu não posso mudar esse cenário, eu não vou me frustrar com isso. Eu vou passar a bola para frente e vou ver alternativas. Por exemplo, o setor petrolífero aqui tem muitas empresas. Há empresas que têm recrutamentos transparentes. Que tu vais para o LinkedIn, tem mesmo lá, elas estão a recrutar. Vais para o website delas, estão a recrutar. Os próprios recrutadores no LinkedIn publicam vagas daquelas empresas. Então parte para essas. Ah, mas o meu sonho é para ir para outra porque é uma grande empresa. Ah, mas lá não recrutam se não conheces alguém. Tá vendo? Agora, eu, inclusive, hoje trabalho numa empresa que eu entrei através de um grupo do WhatsApp. Criei uma mensagem estratégica, disse que estava a procurar novos desafios. E depois de um certo tempo, alguém chamou-me no off e disse: olha, Miriam, estão a recrutar para uma empresa assim, assim, assim. Lembrei-me de ti. Posso mandar o teu currículo? Eu disse: podes. A pessoa mandou. E depois de um tempo, a pessoa que falou comigo disse: olha, a diretora de recursos humanos gostou do teu currículo e está disposta a falar, a marcar uma entrevista contigo. Eu disse: ok, boa. Eles depois ligaram-me, fui à primeira entrevista, fui à segunda e depois fui contratada. Isso é um recrutamento, foi uma indicação que se fez. E eu até aí não acho mal nenhum. Eu amanhã, por exemplo, eu recebo muitos currículos. E eu tenho vários grupos do WhatsApp. E às vezes as colegas vão lá: olha, estou a precisar de uma recepcionista. Olha, estou a precisar de não sei o quê. E nós ficamos nos a mandar currículos umas às outras. Se calhar o meu currículo já passou por lá. Se calhar. E é normal. Agora, ah, não existe um processo de recrutamento. A vaga não existe. Não há descritivo de função, não houve um perfil que foi feito, não há nada. E vem alguém e diz: olha, o fulano tem que entrar no dia X. Aí é diferente. Estamos a falar de cenários, de situações diferentes. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu sei que em muitas instituições é assim. E para esse tipo de instituições que nós sabemos quais são, o que é que eu aconselho? As pessoas a não se frustrarem. Porque muitas delas não têm. hum, até têm LinkedIn, muitas já têm LinkedIn, mas entras para o LinkedIn, nunca postam vagas. Não há vagas no website delas, não há vagas, não postam no jornal. Tipo, não há.
Não existe recrutamento ali. Então esquece. E bola para frente. É o que eu aconselho, porque é o que eu faço. Quando tu te deparas com um candidato, o que é que te dá mais confiança ao falar com este candidato em si? Confiança. A própria confiança que ele também vai transmitir. Ok? Porque eu, para ter confiança, olhar para o candidato com confiança, também é muito a forma como tu vais falar, a forma como tu vais responder às perguntas. Tu consegues notar minimamente uma pessoa que está a responder porque sabe e uma pessoa que não sabe. E daí que de eu dizer que muita gente ainda mente no currículo e depois chega na entrevista e tu faz uma pergunta e começa a tropeçar, começa a gaguejar, começa a dar muitas voltas. Eu já entrevistei pessoas que no currículo o Excel, o nível está avançado. Ok. Chamamos para a entrevista. O que eu consegues trabalhar com PROC V, com PROC C, etc. Não sei o que é isso. Mas ele diz que está no nível avançado. Será que as pessoas sabem o que é o nível avançado do Excel? Eu própria não tenho nível avançado. O máximo eu não tenho. Porque é para experts. Sim, porque o Excel até consegues programar e há quem nem sabe isto. Então, às vezes, quando as pessoas colocam informações no currículo, têm que ter muito cuidado, porque a forma como tu falas, e só isso já vai transmitir alguma confiança ao recrutador. Mostrar que tens domínio da matéria, que sentes-te confortável com aquelas tarefas, que sentes-te confortável com aquele software. Isso tudo vai transmitir confiança. Obviamente que há alguns candidatos que me demonstram algum nervosismo, que ficam ali toda hora a mexer as mãos. Há uns que pedem para dar uma pausa, estão nervosos, têm que ir à casa de banho, têm que beber água. Já tive candidatos que choraram, já tive vários cenários. Mas a forma como nós falamos também transmite confiança. Daí eu ter dito que é necessário nós nos prepararmos para as entrevistas, porque a comunicação é um fator primordial. A forma como eu falo vai dizer muito daquilo que eu sei ou não fazer. Hoje estamos aqui neste cenário, neste momento, eu estou a falar, eu não me preparei para estar aqui, mas como é um tema que eu domino, eu vim muito confortável. Se não fosse, se calhar eu ia dizer, não, tenho que me preparar, porque é um tema assim, 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 é muito específico. E eu rejeito muitos convites à última da hora, por causa mesmo disso. Ah, não, Miriam, amanhã podes vir na televisão X? Não, não posso. Ah, não, não, não vou. Então, a forma como nós falamos, por si só, já vai transmitir ou não confiança ao recrutador. E, obviamente, que o recrutador vai fazer perguntas muito específicas em relação às responsabilidades que a vaga pede. E eu vou conseguir entender se tu tens ou não domínio daquilo, se estás seguro daquilo que falas. Porque eu vou te fazer perguntas assim bem específicas, entrar ali para o contexto do que a vaga pede, para entender se tu dominas aquela matéria. E isso também vai gerar confiança no próprio recrutador. Então, a própria confiança que o candidato transmite é a confiança que o recrutador vai receber para perceber que de facto ele está confortável com aquilo. Uma das dúvidas que surgiu várias vezes ao longo dos anos era sobre a questão das vagas, né? São diferentes vagas que uma empresa pode necessitar e o recrutador simplesmente pode ser formado em uma determinada área específica. Vamos lá imaginar que a tua empresa esteja necessitada de um engenheiro químico para trabalhar no laboratório de controle de qualidade. E esta pessoa que está a recrutar, como é que ele consegue validar questões? Eu normalmente eh, vagas para áreas muito específicas, eu peço sempre a colaboração de um dos responsáveis da área ou alguém da área para participar, porque o recrutador vai se cingir mais nas perguntas comportamentais relacionadas ao indivíduo, eh, relacionada se calhar à própria vaga, no sentido de falar de benefícios, de remunerações, etc.
Mas há áreas, falou agora dessa área em específico, que tem ali particularidades que não são do meu domínio. Então, nós aí temos que fazer a entrevista com alguém dessa área, chamar o responsável da área, para ele próprio poder fazer as perguntas daquilo que a área realmente procura ou precisa e entender se o candidato está apto ou está confortável para desempenhar aquelas tarefas. Às vezes, para uma triagem inicial, o RH pode fazer a primeira entrevista sozinho, mas depois, para ir mais a fundo, é necessário chamar mesmo alguém daquela área e é a pessoa da área que vai fazer as perguntas voltadas para as competências técnicas, né? Sim, a pessoa que tem que fazer, já não é o RH, para poder avaliar de forma correta também. Uma questão bem mais íntima. Tu já te sentiste mal quando entrevistaste qualquer candidato? Assim, ao ponto de tu vês, uau, estou a entrevistá-lo e a pessoa te coloca situações, por exemplo. Há pessoas que vão para uma determinada entrevista e começam a colocar os seus problemas, por exemplo. Eu andei X quilômetros, vim para aqui, a minha mãe está doente, eu tenho família de não sei o quê. Então, expondo problemas ao ponto de tu te sentir desconfortável na obrigação de contratar esta pessoa em si. Não, nas entrevistas nunca tive assim essas questões. Eu tenho mais diariamente pessoas no LinkedIn e no Instagram a mandar esse tipo de mensagens. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Qualquer pessoa que estiver à procura de emprego, por favor, não me venha com mensagens de que tenho não sei quantos filhos para criar, estou desempregado, estou a minha mulher, o meu pai. Não. Ah, mas a Mira está a ser insensível. Não, não estou. As empresas, feliz ou infelizmente, não são ONGs, ok? As empresas são empresas. Quando alguém está à procura de emprego, por mais que seja difícil, e eu não vou estar aqui a menosprezar a dificuldade das pessoas, mas eu estou a tentar ser real e ajudar. As pessoas precisam demonstrar o seu valor, porque a empresa não vai lhe contratar pela sua aflição, vai lhe contratar por aquilo que tu podes agregar à empresa. Quais são as tuas competências, quais são as tuas habilidades, o que é que tu sabes fazer, o que é que tu não sabes fazer. Infelizmente, eu creio que por falta de orientação, de preparação e do conhecimento, as pessoas mandam ainda esse tipo de mensagens. Não, já estou há muito tempo a tentar, está difícil e não vais conseguir, e vais continuar a não conseguir. Porque por mais que tu me expliques a tua necessidade e eu queira te ajudar, eu vou ter que chegar diante da minha supervisora e explicar o que é que tu tens a agregar. Eu não vou chegar lá e dizer, olha, mas recebi uma mensagem do fulano, ele está passando necessidades, ele tem 5 filhos, não estão a passar fome, vamos só contratar. Não. No final do dia, a empresa quer também resultados. Nunca tive esse cenário numa entrevista, mas diariamente recebo esse tipo de mensagens. E o meu apelo, eu lamento qualquer pessoa que está nesta situação, que está há muito tempo à procura de emprego ou que não tem feedback, além de não desistirem e não tentarem vir com esse tipo de abordagem, porque ela de facto não ajuda. Expõe aquilo que tu tens a agregar à empresa, ok? E aí os recrutadores vão poder dizer não. Ele tem experiência na área X, ele tem as habilidades Y, B e Z, e temos uma vaga que ele pode encaixar-se perfeitamente e dar certo. E aí eu já vou ter como ajudar. Agora, eu não posso, de forma alguma, tentar ajudar alguém diante dos meus superiores hierárquicos e dizer, olha, o fulano está a passar fome, ou o fulano tem 5 filhos, está desempregado e precisamos de contratar. Vão perguntar, ok, lamentamos, ele está a passar por isso, mas o que é que ele faz? Tem experiência em que área? Ele já trabalhou, é o primeiro emprego, não é? É o que vão me perguntar, não vão me perguntar a necessidade dele. E às vezes nem é por mim, como pessoa. É pelas empresas mesmo. Então, essa abordagem, eu já fiz um conteúdo sobre isso. Essa abordagem, infelizmente, não ajuda as pessoas.
Hoje em dia as pessoas têm diferentes personalidades. Quando está no trabalho é uma pessoa, quando está em sua casa é outra, e quando está à rua é outra. E eu já ouvi por alto de que hoje em dia vários são os recrutadores que investigam um pouquinho da vida do candidato nas redes sociais. Imaginemos que seja um candidato super profissional, mas que posta coisas de festas. O que é que acontece hoje? É assim, eu particularmente eh, nunca fui ao ponto de ir para as redes sociais de um candidato para o contratar, a não ser o LinkedIn. Como é uma rede profissional, eu já eu faço isso, né? Pesquiso e vejo o nome. Mas, por exemplo, ir para o Facebook, etc., nunca fui. Mas muita gente vai, não só pela questão das contratações, mas às vezes durante o percurso, o dia a dia do trabalho, alguns colaboradores têm episódios menos bons e pronto, às vezes acabam até em processos disciplinares, em algumas coisas, etc. E às vezes a pessoa tende a ir procurar as redes sociais para ver se alguma coisa cruza com aquilo que ele diz. Às vezes o colaborador disse que estava doente, mas entras para o Facebook, estava a viajar, coisas do gênero. Mas eu, pessoalmente, eu uso muito o LinkedIn. Por quê? Porque eu já entrevistei candidatos que tu entras para o LinkedIn dele e diz, por exemplo, que trabalhou na NCR, trabalhou na Unitel. No currículo também está a mesma coisa. Estou a recrutar, imagina, para um cliente. E o cliente, vamos lá dizer que é a Sistec, um exemplo só. Faço a entrevista e mando o currículo para o cliente. O cliente depois liga para mim e diz: Miriam, esse candidato já trabalhou aqui e nós tivemos que despedi-lo porque ele fez isso, 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 isso. Já me aconteceu isso mais 4 vezes. Ou seja, eles ocultam a informação no currículo, ocultam a informação no LinkedIn. E muitas das vezes, quando estamos a fazer esse trabalho de headhunter, numa fase inicial, os clientes eh, querem confidencialidade. O nome do cliente nunca é dado logo na primeira entrevista que fazem comigo, enquanto prestador de serviço. E o próprio candidato também não sabe que ele está participando de uma entrevista para a empresa que ele já trabalhou e na qual ele, inclusive, foi despedido. E depois ele passa na primeira entrevista comigo e eu depois passo o currículo para o cliente. Quando o cliente vai ver o currículo, o cliente diz: Não, ele ocultou essa informação, mas ele já trabalhou aqui, nós conhecemos, ele comportou-se assim, 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 assim. Então, às vezes, o ir para as redes sociais é porque as pessoas também não têm sido muito honestas naquilo que dizem ser. E as pessoas têm, os recrutadores, as empresas, acabam por ter de ver outras formas de juntar as peças e entender se aquilo que ele está a dizer de facto é a verdade. E acabam por pesquisar, né? É mais no Facebook, no, no Instagram, acabam por tentar pesquisar e ver se alguma coisa bate com aquilo que ele está a dizer. Eu, por acaso, até o momento não tive essa necessidade. Como disse, é mais o LinkedIn. O LinkedIn eu faço sempre. Vou sempre ver se a pessoa tem LinkedIn e pesquisar um bocadinho, etc. Mas há muitos colegas que sim, que pesquisam noutras redes sociais. Então, quando nós estamos nas redes sociais, hoje devemos mais do que nunca estar com a responsabilidade daquilo que postamos, daquilo que escrevemos, daquilo que comentamos, porque às vezes até é involuntário. Vamos lá dizer que a pessoa comenta num perfil de alguém eh, conhecido, comenta no perfil, por exemplo, do Nono Baio, ok? E é um post assim muito chamativo e eu vou ver e o comentário daquela pessoa foi um comentário assim meio polêmico que todo mundo teve lá a engajar. Eu vou ler o comentário e depois clico para ver o perfil e vejo que o perfil é do candidato que eu estou a recrutar.
Então também há essas questões todas. Temos que estar com mais responsabilidade nas redes sociais. Porque hoje em dia muita gente, de certa forma, cria conteúdos para poder expandir um pouquinho daquilo que é o seu conhecimento e tudo mais. Hum, Há pessoas que a melhor forma que usam para chamar a atenção das empresas, já que muitos são executadores que se calhar observam o seu currículo, mas não dão valor porque o seu currículo se calhar não está bem organizado e usam hoje as redes sociais no sentido de criarem artigos, de criarem conteúdos da sua área de formação para assim chamar a atenção e os recrutadores verem, uau, este cara tem um conhecimento desta área e creio que contratá-lo para esta empresa vai ter um maior benefício. Hoje, o que é que se considera mais? O mindset pessoal ou a experiência que a pessoa tem de trabalho? As duas coisas. Por quê? Porque tu podes, por exemplo, ter experiência, vamos lá dizer, ah, em processamento salarial, usando o software Primavera, ok? Tu és o responsável por esse processamento, ah, e tu fazes o processamento e depois o envias para o diretor da área. O diretor da área aprovar. Vamos lá dizer que tu és o coordenador e que abaixo de ti tem dois técnicos. Os técnicos fazem o processamento e depois mandam para ti. É suposto, quando tu mandas esse processamento para o teu supervisor, já não ter erros. Tu és o responsável por fazer a revisão do salário, és responsável por identificar todo o erro e falha naquele processamento, ok? Do género, tens a experiência para processar o salário, mas também tens ali não vou dizer um sentimento, mas tens ali, és uma pessoa atenta, és uma pessoa que vai até ao detalhe. Então, às vezes, as pessoas acham que não, é só a experiência, é só o mindset. As empresas podem não falar, mas as empresas querem sempre pessoas proativas, que muitas das vezes não esperam só por tarefas, mas que encontram inclusive os problemas e trazem já a solução. Já tens ali um mindset de uma pessoa muito proativa, uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que pensa para além daquilo que lhe pedem. Vão te pedir uma tarefa, mas tu vais ver muito além daquilo que te pediram. Isso depois acaba por se tornar uma competência na qual nós vamos chamar proatividade. És uma pessoa proativa. E é o que as empresas esperam. E às vezes, quando se fala de promoção, não é só os anos de casa, não é só a pessoa ter muitos diplomas, não é só a pessoa falar muitas línguas. Uma pessoa que apresenta tudo isso e mais, uma pessoa que a empresa sabe que está ali para agregar valor no sentido de que ela pensa além daquilo que lhe pedem. Pessoas proativas, claro que é um conjunto de fatores. Vão ver que tem um perfil ideal, uma pessoa que se comunica bem, que se apresenta bem, tem uma boa postura e etc. Mas que também pensa além daquilo que lhe pedem. E as pessoas quando falam de promoção, não, eu já estou aqui há muito tempo, nunca fui promovido, o fulano entrou, em 2 anos foi promovido, sim. Porque tu estás ali, mas estás tipo, estás esquecida. Tu estás à espera da promoção. Há pessoas que fazem a promoção vir até elas. Ou seja, nem era suposto elas serem promovidas, mas elas são tão notadas que acabam por ser promovidas. E o ser notadas não é porque ela é bonita só, porque está bem apresentada. Pessoas que têm atitude. Estão ali, mas têm atitude. Está na reunião com o board e vai dizer, não, eu penso isso. Não, eu acho que temos que fazer assim. Não, eu acho isso e aquilo. E às vezes a promoção não parte só de estás há muito tempo na empresa e sabes fazer bem as tuas tarefas. Qual é o teu comportamento? Tu amanhã queres ser promovido para diretor, tu tens que ter um perfil. Tu tens que ter um perfil para diretor. Uma pessoa que saiba estar, que saiba ter postura, que saiba falar, que saiba se apresentar. Uma pessoa que saiba resolver. As empresas querem pessoas que resolvam problemas. E às vezes os problemas não são só aqueles problemas que já estão ali. Ela própria já está a antecipar problemas.
olha, eu acho que vendo isso, nós podemos ter uma margem de perda de lucro assim, então melhor é fazermos assim e depois assim. Ou seja, as empresas querem isso. Então, a promoção nem sempre, por exemplo, está associada somente às experiências anos de casa. E respondendo à pergunta, entre experiência e mindset, uma liga à outra. E as duas juntas é que fazem acontecer a coisa. Claro que numa primeira fase tu vais ganhar experiência, és novo, é o teu primeiro emprego, mas tu depois tens que pensar fora da caixa. Claro. Em uma entrevista, de certa forma, falar demais pode ser prejudicial para a própria candidatura em si, porque muita gente, quando é colocada uma questão, por mais domínio que tenha sobre a mesma, quer enviar muita informação e muita Eu informação acho que nas chega a ser. entrevistas nós devemos demonstrar confiança naquilo que falamos, sendo claros e objetivos. Claro que há temas que vão te fazer falar mais, dependendo do tipo de pergunta que vão te fazer, porque às vezes o recrutador quer mesmo entender se tu tens o domínio daquilo, tu vais ter que explicar, não, isso funciona assim, depois assim, depois assim, vais ter que ter ali um tempo, mas quanto mais claros e objetivos formos, demonstrando confiança sobre isso, mais fácil o recrutador vai se sentir confortável ou vai notar que tu tens de facto domínio daquilo ou estás confortável para aquilo. Então, às vezes não é o falar muito, é o ser objetivo e claro e sempre com confiança. Fala com confiança, não dá. Porque tu, quando falas com desconfiança, transmites-me que não estás confortável com aquilo que estás a falar. Se não estás a conseguir falar, tu não vais conseguir fazer. É super. Olha, eu fico muito feliz desde o primeiro dia que eu conversei com a Lisandra no podcast. Foi um dia em que eu melhorei a 100% o meu currículo. E hoje, com as informações que tu passaste, eu vejo que estou num bom caminho. E fico muito feliz. Eu gostaria, se calhar, eu sou uma pessoa que gosto muito de. Não paro quieto, gosto sempre de procurar alguma coisa para fazer, gosto sempre de ler, gosto sempre de me formar. E eu, muitas das vezes, procuro formações dessa natureza, por exemplo, de RH, assim, formações de comportamentais, de recrutamento, e esse tipo, treinamentos dessa natureza no sentido de aprender a ver como é que isso realmente funciona, no sentido Uhum. também de melhorar as minhas capacidades e etc. Então, quando tu passas uma informação dessa natureza, vejo que o tempo que de certa forma ficamos em espera valeu a Valeu pena. a pena. Eu digo sempre, o mundo corporativo não é um bicho de sete cabeças. Nós precisamos de nos capacitar e não nos prender, por exemplo, só à nossa área. Eu, por exemplo, sou formada em recursos humanos. E já fiz uma pós-graduação em gestão de empresas, mas eu nesse momento já tenho outra coisa em mente para fazer. Porque eu sei que é importante nós diversificarmos a matéria. E às vezes as pessoas, não, eu sou da departamento de finanças e só sabe finanças. Mas tu, para entrar numa empresa, não vais ter que saber só finanças. Eu hoje vejo que muita gente já está preocupada com a questão da comunicação. E eu em tempos falava com alguém, eh, uma pessoa que eu digo que é minha segunda mãe, a esposa do meu pai. E eu ano passado fiz um curso de oratória e eu dei-lhe muito sangue, conforme se diz na gíria, para ela fazer, ela e o meu pai. Disse, façam só um curso de oratória, façam só. Isso já em junho do ano passado, mas pronto. Ela ligou-me o mês passado e disse, olha, fiz o curso que tu disseste, gostei muito. Durante o curso eu tive uma reunião com o conselho de administração e tive que fazer uma apresentação, se não estou em erro do que ela me disse, e correu muito bem, aquilo melhorou muito. E ela depois disse que falou com o professor no fim. O professor acho que foi o João Braga. E o João Braga tem o clube de oradores que depois fazem um acompanhamento. E ela estava assim a dizer-me: Tu acreditas que o professor, quando eu disse que tenho 25 anos de casa, o professor disse-me 25 anos de casa, mas a senhora só sai mesmo da sua casa para ir trabalhar?
Disse, 25 anos de casa, a senhora todos os dias mesmo só senta lá no seu serviço para trabalhar. A senhora não faz consultoria. Disse, não acredito. 25 anos de casa, a senhora tem muito para ensinar aqui a nós jovens. Então, para dizer o quê? E ela hoje está muito preocupada com a comunicação. Uma pessoa que tem 25 anos de experiência. Ok? Isso para dizer que é importante nós entendermos que podemos ter domínio da nossa área, mas há outras áreas que complementam. Eu tive que fazer um curso de oratória. Eu tive que fazer um curso sobre gestão de LinkedIn, como trabalhar com LinkedIn. Eu tive que fazer um curso do Instagram, porque não é minha área. Eu até tenho estado a gostar desta área do marketing digital, etc. Mas eu não me formei nisso. Mas eu tive que aprender. Comunicação não é a minha área. Eu tive que fazer um curso de oratória. Então, quando nós estamos nesse mundo corporativo e até o próprio mundo empresarial, nós precisamos entender que as áreas complementam-se umas às outras. Quando nós ficamos só na nossa área, nós paramos mesmo no tempo. Porque nós podemos ser bons em finanças, mas amanhã tu queres dar palestras de finanças, tu tens que saber comunicar. E as pessoas às vezes perdem-se aí. Eu nunca na vida, e digo mesmo isso, nunca pensei estar nas redes sociais conforme eu estou agora. Nunca foi um objetivo meu. Nunca foi um sonho meu. Nunca fez parte do meu propósito. Eu entrei para as redes sociais numa brincadeira. Foi mesmo. Eu não tinha intenção alguma. Eu não planeei nada. Como é que tu fizeste? Como é que tu... Não fiz, eu entrei. Eu quando eu já estava. Mas depois de lá estar, eu tive que aperfeiçoar algumas coisas e continuo a aperfeiçoar até agora. E eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipa que trabalha comigo. Porque eu sei que sozinha eu não consigo. Eu posso fazer vídeos para a internet, mas eu tenho uma equipa que fica ali a gravar comigo. Que estamos a gravar, olha, a tua postura, levanta a cabeça, repetiste essa palavra falaste mal. Eu tenho pessoas que ficam ali comigo, porque eu sozinha não consigo. Claro. Não somos autossuficientes. Então, o meu conselho é as pessoas diversificarem as matérias, as pessoas acompanharem as tendências do mercado. Quais são as tendências do mercado? Há uns anos atrás ninguém ouvia falar da inteligência artificial. Ninguém contou com o ChatGPT, com Gemini, com os clouds. Ninguém sonhou com isso. Então, temos que acompanhar as tendências do mercado e temos que diversificar as matérias. É o conselho que eu deixo aqui para as pessoas. Uau, muito obrigado, de certa forma, por cá vir. E eu digo para todos os meus convidados que nós só fizemos o convite uma vez, infelizmente. As outras vezes o convidado autoconvida-se e nós estaremos sempre de portas abertas para vir para aqui e tudo mais. E é super interessante poder conversar contigo mais uma vez, mais duas, ou mais 3 vezes, ou mais 10 vezes. Então, para todos vocês que acompanham esse conteúdo, vão até as redes sociais da nossa convidada, sigam ela em todas as redes sociais, acompanhem os conteúdos que ela tem divulgado ao longo dos dias. E se tu tens dúvidas, o mais fácil que tu tens de fazer é construa bem a tua pergunta, envie para ela no direct e, por sua vez, a convidada vai te enviar a resposta. Mas faça uma questão exata no sentido de você aprender. Faça formações que isso vai ser bem útil para você, não de forma imediata, mas a médio e longo prazo podes te beneficiar disso em qualquer forma. Subscreva o nosso podcast em todas as plataformas, quer seja no YouTube, quer seja no Spotify, Apple Podcast, Podbean, Castbox e outras plataformas como Amazon Music. E então fique feliz com este episódio, comenta se tu gostaste, deixa o teu like para que o algoritmo partilhe esse conteúdo com mais pessoas que desejam acompanhar o mesmo. Então muito obrigado e um próximo episódio.